Lula viaja para a China no fim desta semana. Pelo menos 240 empresários vão participar da comitiva do presidente. Entre os integrantes estão Wesley e Joesley Batista. Os dois foram presos em 2017. Eles firmaram um acordo de delação com o Ministério Público Federal depois de admitirem seu envolvimento em casos de corrupção. Na semana passada, o Ministério Público aceitou rever os termos do acordo de leniência. Os irmãos Batista querem uma redução de pelo menos 3 bilhões do total de 10 bilhões de reais que prometeram pagar ainda em 2017. E para começar nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Parece que tem uma nova carreta furacão agora em direção à China, é isso? Boa noite, Paula. Muito bom iniciar a semana aqui com vocês. Craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, a carreta furacão agora com asas, né? Imaginem, e isso a gente vai repetir porque precisa sempre comparar, imaginem se o presidente Bolsonaro estivesse aí colocando 240 empresários para ir futricar lá na China, né? Tudo errado. O Brasil hoje virou, infelizmente, o país da impunidade, né? Eu sempre falo aqui do John Adams, o segundo presidente americano, e que falava, né, antes da Revolução Americana, que para a América ser um país sério, precisava ser um império das leis e não dos homens. E aqui, pelo menos, as leis imperam, mas no Brasil não. Nós temos aí o império dos homens e dos homens ativistas. Agora, imaginem se todo mundo resolve pedir indenização, porque é o que vai acontecer, né? A Lava Jato foi crucificada, foi estrangulada, enforcada, e agora a porteira vai se abrir para que todos aqueles que se achem injustiçados pela força-tarefa, né? Pela força-tarefa que, aliás, deu um banho de justiça no Brasil, todos os injustiçados, eles vão voltar com tudo em cima das indenizações. E sabe quem pode pagar essas indenizações? De onde vai sair esse dinheiro? Do nosso bolso. E a comitiva do presidente vai contar também com a presença de pelo menos 20 parlamentares. As despesas serão pagas com verbas públicas. Muito boa noite, Silvio Navarro. Boa noite, Paula Leal, querida craque Ana Paula Henkel, mestre, meu irmão aqui, Augusto Nunes. Olha aí, haja eixo nessa carreta furacão, porque é grande, hein? Sem contar os 20 parlamentares que você bem lembrou, Paula. É claro que a China é um parceiro importantíssimo do ponto de vista comercial do Brasil. É o principal. 14 estados brasileiros têm a China como principal destino de exportação. O Brasil exportou no ano passado 90 bilhões de dólares para a China. 12 estados brasileiros têm a China como principal fonte de importação de produtos. O que existe no Brasil de equipamento eletrônico, telecomunicações, peças, celular, indústria de transformação, por exemplo, vem da China. Então, é evidente a importância do país, da China, não só nem só para o Brasil, né? Praticamente para o mundo todo. Agora, Paula, e os interesses que vão nessas asas aí, nesse voo? Aí é que mora o perigo. É na conversa, no pé do ouvido dos empresários, eu não vou citar nome para não ser injusto com nenhum deles, afinal de contas, eles ainda não embarcaram. Mas vamos ver depois, né, na lista de fornecedores do governo, na lista de empréstimos dos bancos públicos, principalmente do BNDES, agora com a Aloysio Mercadante à frente, que já disse que pretende usar o banco nos moldes antigos, nos moldes do passado, pouco republicanos, a Lava Jato já demonstrou isso. Então, eu quero saber o que vai acontecer depois na relação desses empresários com o governo atual. É aí que mora o perigo, Paula. Não ensina a negociação comercial. A negociação é legítima, a visita até vale a pena, porque, como eu disse, é um importante parceiro comercial, 90 bilhões de dólares. O que vem depois é que seguramente nós vamos noticiar aqui no Oeste Sem Filtro e, pode acreditar, será noticiário policial. Augusto Nunes, muito boa noite. O que esperar dessa visita do presidente Lula à China com uma comitiva aí de 240 empresários, incluindo os irmãos Batista? Nada. Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha.
Vocês já ouviram falar de alguma comitiva que tenha chegado ao Brasil formada por 240 pessoas? Quem vai receber o Brasil? Quem é que vai... Eles terão interlocutores? Isso aqui não é plateia, é eleitorado de vereador de Grotão. Você elege com 240 pessoas um vereador numa cidade pequena aqui até do estado de São Paulo. Agora, é passeio. 240 mais 20 deputados com o nosso dinheiro. Não cabem no Aerolula. Quantos aviões eles vão levar? Vão mobilizar para isso aí. Em que hotel eles vão ficar? Como é que vai ser isso? A China entra com algum dinheiro? Não, podem ter certeza. Mas ele leva uma parte do empresariado que interessa a ele. Ele está tentando, Lula, a última do Lula, a penúltima, né, sempre, é tentar dividir o agronegócio. Ele está levando agora os de estimação, a turma que volta com ele ao local do crime, como os Batista. Os Batista inauguraram o calote no acordo de leniência, desmoralizaram o acordo de leniência, nunca pagaram e agora querem oficializar o calote e vão conversar sobre isso com o presidente da República. Eles são parceiros. O Joesley Batista, entre tantas outras confissões, contou que pegava dinheiro no BNDES direto com o Guido Mantega. Direto, ele nem precisava falar com o chefão, o Lula. Agora, ele já foi reabilitado, o cara ainda continua devendo o que acordou com o Ministério Público, não paga e já vai viajar. Esqueceram aquela gravação que ele fez em que ele bêbado conversa com um parceiro da JBS, JES, e diz que providenciava para os cúmplices com ele fazia negócio, até homens, mulheres, tudo. Qualquer tipo de prática sexual ele botava nos negócios, além de muita propina. Então é o seguinte, né? Ficaram 4 anos falando que o Bolsonaro, por ser militar, escolheu muitos militares. Está aí, o Lula, por ser ladrão, escolheu vários ladrões para o ministério e agora como companhia de viagem. Isso aqui não vai render nada para o Brasil. Vamos pagar mais uma conta de bom tamanho. E para você que está chegando agora, logo mais nós vamos conversar com o diretor de uma escola no Rio Grande do Sul, que foi afastado do cargo depois de ler um artigo de J.R. Guzzo. Você vai entender melhor essa história logo mais aqui no programa Oeste Sem Filtro. Diga lá, Silvio. Eu queria fazer um adendo aqui, Paula. Primeiro, em relação ao comentário brilhante do Augusto, que lembrou da história do BNDES. Numa das sessões da finada CPI do BNDES, que até poderia ter produzido algum material útil, mas acabou não dando em nada, tem a confissão do Joesley de que nessas conversas direto com o Mantega, como o Augusto falou, ele pagou 70 milhões de reais em propina em troco de um crédito de R$1,5 bilhão de reais dos bancos públicos, evidentemente. Ou seja, réu confesso. E a outra coisa, Paulo, que me chamou a atenção, você falou, olha, vai um grupo lá de parlamentares à China. E rapidamente fui bater o olho em quem são os parlamentares que vão à China. Então veja, vai, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, Vander Lobé, do PT de Mato Grosso do Sul, Zeca Dirceu, evidentemente, né, dispensa credenciais, José Guimarães, do assessor, da Dinheiro na Cueca. Dessa vez imagino que o assessor não vá junto para não embarcar com dinheiro na cueca no aeroporto. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, entre outros deputados. Acho que aí já basta, para ficar bem claro que se trata, sim, de passeio. Parece chamada que confere aí se alguém sumiu do presídio, né? Quando você chama no pátio, dá o nome, presente.